Linux ou Windows? Qual o melhor para realizar algumas das tarefas comuns de trabalho no dia a dia de profissionais variados? Se você for uma pessoa com bom senso, provavelmente vai responder que depende. Afinal, existem fatores como disponibilidade de software que você precisa, preço e até a sua preferência mesmo por usar um sistema ou outro. Você pode usar o que te ajuda a realizar a sua tarefa com maior eficiência. Mas da mesma forma com que nós fizemos há algumas semanas, onde nós colocamos jogos para rodarem lado a lado no Pop! OS e no Windows 10, para termos aí uma noção da diferença de performance, hoje nós vamos repetir a dose, mas com tarefas de produtividade como renderização de vídeo, modelagem 3D, compressão de arquivos, navegação na internet e alguns outros fatores. Qual sistema você acha que vai se sair melhor? Eu conto para você como foi essa experiência depois do nosso patrocinador de hoje, a Tribe. Você já deve ter ouvido falar, na verdade, que carreira em programação é a profissão do futuro, certo? E hoje em dia faltam pessoas qualificadas para preencher tantas vagas que existem. E é por isso que, se você é uma dessas pessoas que curte tecnologia e quer transformar a sua vida, você precisa conhecer a Tribe. A Tribe é uma parceira nossa já de longa data e é uma escola de altíssima qualidade onde você vai aprender, além de programar, a trabalhar. E lá você tem a opção de começar a pagar só quando estiver trabalhando. Incrível, né? São mais de 1.500 horas de formação e eles também têm um sistema de conexão com mais de 100 empresas parceiras que te ajudam a se colocar no mercado de trabalho. E mais, você pode inclusive estudar na Tribe de onde você estiver, porque a formação acontece totalmente online e hoje 94% das pessoas formadas na Tribe já estão trabalhando em até 3 meses depois da formatura. Muito massa, né? Você pode conferir o link aqui na descrição para saber um pouco mais. Recentemente eu montei um PC aqui no canal onde eu fiz um dual boot entre o Pop! OS 21.04 e o Windows 10. E por conta disso, não só os testes de hardware que a gente fez em jogos foram possíveis, como também esses testes agora relacionados à produtividade. E galera, vocês não têm noção, mas uma das coisas que eu mais faço nessa vida é editar vídeo. Tem dias que a gente não sabe se está vivendo ou se está fazendo jump cut. Então, tempo de render é um ponto importante para mim, sem dúvidas. Para fazer esse teste de Linux versus Windows aí no DaVinci Resolve, em um projeto Full HD, eu sobrepus duas trilhas, redimensionei a imagem na parte superior e apliquei um Gaussian Blur de 100% na imagem que fica na parte traseira. Assim a gente tem elementos que são comuns de se utilizar em edição de vídeo e também alguns elementos que são pesados para GPU inclusive, como essa parte do Blur. O projeto tem 9 minutos e 9 segundos e eu renderizei usando o Profile DNx-HT 1080p com 10 bits, num projeto de 30 fps basicamente, exportando o áudio em PCM Linear de 16 bits. A diferença foi bem pequena em favor ao Linux, com o Pop! OS conseguindo renderizar o mesmo projeto com 3 segundos a menos, mas ambos com um valor baixíssimo, como você pode ver. Para o próximo teste, Blender, usando a própria ferramenta de benchmarks do Blender, renderizando a cena de uma BMW. Primeiro eu fiz o teste usando o GPU com CUDA, inacreditavelmente teve o exato mesmo resultado, 3 minutos e 35 segundos. O Blender também suporta render via CPU, então eu fiz o mesmo teste, mas dessa vez deixando o trabalho bruto para o Ryzen. E nesse cenário sim nós tivemos uma diferença, o que prova mais uma vez que o gargalo provavelmente é a minha placa de vídeo. Enquanto o Linux renderizou o projeto em 3 minutos e 8 segundos, o Windows levou 3 minutos e 47 segundos. Uma boa diferença até, e o curioso é que nesse projeto, pelo menos, renderizar via CPU no Linux é até mais rápido do que renderizar via GPU, né? Quem diria? O próximo teste é um clássico Geekbench, medindo a performance da CPU para realizar tarefas simples e também avançadas do dia a dia de alguém que trabalha com o computador. Esse teste mede a pontuação usando performance single core e multicore para atividades como compressão de arquivos de texto, compressão de imagem, renderização de PDF, detecção facial, física, ray tracing, reconhecimento de voz, machine learning e algumas outras coisas também. E como você pode ver, Linux venceu em ambos os cenários, sendo que por uma diferença um pouco maior se você observar o multicore. Para a próxima parte, vamos usar o Basemark, que é um teste para navegadores de internet e como eles performam ao trabalhar e renderizar elementos comuns de sites da internet. O navegador padrão do Pop! OS é o Firefox e ele é feito pela Mozilla. Eu instalei ele no Windows também para a gente ter o mesmo navegador. Porém, o navegador padrão da Microsoft para o sistema é o Edge, como vocês sabem. Ele tem versão para Linux,
ainda em beta, mas eu instalei também para a gente ter uma ideia ali do comparativo. Assim a gente tem os dois navegadores padrões em cada sistema. E olha só que curioso, nesse caso o Windows ganhou nos dois browsers, ainda que no caso do Edge a gente possa ter aquela desculpa de que é um navegador que deve realmente ser mais otimizado para o Windows, por ser da Microsoft, etc. Mas o Firefox pontuou menos no Linux também. E aí não tem desculpa nenhuma. Apesar disso, impressionante mesmo é ver o abismo de performance que se tem entre a base Chromium e o Firefox. São tempos difíceis para eles. Temos mais 3 testes, 2 voltados para programação e um com uso um pouco mais genérico, podemos dizer assim. O primeiro deles é um teste de performance em Python. E o outro é com performance em PHP. Como você pode ver, Linux parece ser um ambiente melhor para essa finalidade, ao menos nessa situação, vencendo os 2 testes com uma diferença significativa. Depois temos um teste de compactação de arquivos usando o 7-zip, e nesse caso o Windows venceu por uma boa margem também. Todos os sistemas operacionais têm os seus pontos fortes e fracos, e a quantidade de testes possíveis para se fazer é praticamente infinita. Hoje você teve um vislumbre de como os sistemas performam em algumas dessas atividades específicas, então caso você tenha curiosidade de saber algo que não apareceu nos nossos testes hoje, por favor comente, quem sabe a gente consegue fazer um novo vídeo sobre isso no futuro. E para você que ficou curioso sobre performance em games, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que é no mesmo computador inclusive, mas dessa vez testando 7 jogos diferentes Pop! OS versus Windows. Vai lá ver.